Esse é simplesmente um dos livros mais únicos e mais estranhos, mais bizarros que eu já li na minha vida. Tô falando de Geek Love, da autora americana Katherine Dunn, e publicado nessa edição maravilhosa, fabulosa, incrível pela Dark Side Books. Caso vocês não saibam, esse livro é meio que um ícone, um marco da cultura pop. Ele foi publicado originalmente em 1989 e ele inspirou vários artistas, várias personalidades como Neil Gaiman, Kurt Cobain, Quentin Tarantino, e ele também é conhecido por ter inspirado a edição original do Lollapalooza e também a série American Horror Story. Antes de começar a falar desse livro, eu acho importante explicar pra vocês, né, até porque na introdução isso vem explicado aqui pela autora, o porquê da palavra Geek Love, né? Por que geek? Esse geek aqui do título, na verdade, não é a palavra geek que a gente está acostumado a ouvir hoje em dia, que a gente está acostumado a usar, mas é a palavra no seu sentido original, digamos assim, né? Ou seja, os geeks ou um geek era um artista, né, de circo, conhecido pela ferocidade, enfim, e ela era aquele artista normalmente bizarro, que matava dentadas galinhas e outros animais, arrancava a cabeça, enfim, no palco de um circo. Então, esses eram os geeks originais. E aqui nesse livro a gente acompanha a saga da família Binevsky. É uma família que é dona de um circo, né, de um show itinerante, e as verdadeiras estrelas, né, dos shows dessa família são os filhos do casal Binevsky, né, ou seja, são crianças que têm deformidades, que têm características muito peculiares, e elas foram planejadas para isso pelo casal Binevsky. Ou seja, a mulher, né, a Crystal Liu, ela usava inúmeras drogas como cocaína, arsênico, remédios, enfim, durante a ovulação, durante a gravidez, tudo isso para gerar crianças com características únicas, características diferentes, características bizarras. E os personagens que a gente acompanha aqui nessa história, além do casal Binevsky, né, são os filhos, na verdade eles são, né, os personagens mesmo centrais da trama. Então a gente conhece o Arturo, ou Art, né, e conhecido também como Aquaboy. Ele é o filho mais velho e ele nasceu sem os membros, no lugar dos membros ele tinha nadadeiras. Tem também as gêmeas siamesas, Ellie e Ify, elas tocam piano e também são grandes estrelas dos shows. Tem também a Olímpia, né, mais conhecida como Ollie, ela é a narradora dessa história toda, e ela é uma anã albina, corcunda e careca. Tem também o Tic, né, que é o filho caçula da família, e a princípio ele parecia ser um garoto normal, um bebê normal, até, né, que os pais descobriram um grande poder dele. Eu não vou falar aqui porque, enfim, isso é revelado um pouquinho mais pra frente, e é legal quando a gente descobre que poder é esse. Mas ele quase foi renegado pela família pelo simples fato de parecer normal, não ter nenhuma característica peculiar. E a trajetória dessa família a gente já sabe de antemão que ela vai ser marcada por tragédias, por dramas, enfim, muitas coisas vão acontecer aqui. E a gente sabe disso desde o começo por causa da estrutura que a autora montou aqui nesse livro, que, a meu ver, assim, foi impecável. A gente acompanha aqui a história da família Binevsky por meio de um grande flashback, e esse flashback é intercalado com uma trama paralela que acontece, então, no presente. E nesse presente a gente encontra quem? A gente encontra a Ollie, né, que é a narradora, mas já não tem a família Binevsky, já não tem o circo, ou seja, é a Ollie com, sei lá, quase 40 anos, é uma mulher madura, vivendo num quarto. A gente sabe que ela cuida da mãe dela, só que a mãe dela também já não reconhece a filha, já não é mais a mesma mulher, e ela tem uma filha, né, já adulta, e a filha nem sabe que ela é a mãe. E sabendo disso, logo nos primeiros capítulos, a gente fica naquela ânsia, né, de saber como que aquela coisa gigante que se tornou, né, o circo Binevsky, a família Binevsky, como que tudo foi reduzido a esse presente que a gente vê aqui. Nessa história aqui da família Binevsky, a gente entra mesmo, né, na rotina da família, na história da família, nos conflitos e principalmente na relação entre os filhos, né, da família, que são realmente os personagens centrais de tudo aqui. O Art, por exemplo, que é o filho mais velho, aquele que nasceu com as nadadeiras no lugar dos membros, como eu falei pra vocês,
ele vai ser um personagem assim muito importante, muito controverso. Como o filho mais velho, ele vai acabar sempre também colocado num patamar meio superior, né, em relação aos irmãos. Tudo isso vai tomar proporções muito gigantescas, sabe? Essa questão do Art ser venerado, de as pessoas realmente se enxergarem um pouco nele, de quererem alcançar uma certa elevação pessoal, porque é isso, né? Ele é muito inteligente, ele é muito manipulador e ele vai acabar montando em torno dele uma estrutura tão grandiosa, sabe? Como se ser daquele jeito que ele é fosse uma exclusividade, né? E isso vai atrair um grande número de seguidores, pessoas que vão idolatrar o Art realmente como se ele fosse uma espécie de deus. E conforme tudo isso acontece, conforme o Art vai crescendo, ele também vai sendo dominado por características que já estavam assim nele, na essência dele, na personalidade desde criança, né? Como o ciúme, a inveja, a possessividade, esse poder, né, de manipular, essa questão de usar os outros para conseguir coisas próprias, para alcançar objetivos muito narcisistas dele. E toda essa dinâmica familiar, né, que tem dentro dos Binevsky, nessa valorização do diferente, do incomum, enfim, tudo isso vai gerar também nos irmãos uma espécie de disputa, né? E junto com essa disputa, né, tudo isso também traz neles, aflora e alimenta sentimentos e valores tão deformados quanto a aparência deles, né? E a Ollie, né, a nossa protagonista, a nossa narradora, ela vai ser talvez, né, entre os filhos, né, Binevsky, talvez a menos favorecida por conta, né, das características dela que não são tão incomuns quanto as dos irmãos. Então ela não vai ter um show dela, por exemplo, e ela meio que vive para servir o Art, né? Ele é uma espécie de ídolo para ela admira demais, incondicionalmente o irmão mais velho, inclusive ela é apaixonada pelo irmão mais velho, pelo Art. Ela é talvez uma das personagens assim, mais sensíveis, digamos assim, e também aquela que transita entre todo mundo, sabe? Ela sabe ter uma relação ali com cada pessoa da família e ao mesmo tempo todas as questões dessa família vão afetar bastante a Ollie. E também o Tic, né, o irmão mais novo, porque ele é talvez o personagem assim, com um coração mais puro, o personagem mais inocente e mais sincero, né, mais verdadeiro. Além, né, dessa questão das tramas paralelas, né, no passado e no presente, como tudo isso está interligado, que é uma coisa que eu falei pra vocês lá no começo que eu achei impecável, que eu amei isso que a autora fez. Uma outra coisa que eu gosto, né, gostei demais nesse livro é a própria narrativa, né, o jeito que a autora conta essa história pra gente, o jeito que ela aborda as temáticas que estão aqui. Aqui não existem tabus, não existem temas e coisas proibidas, tudo que tiver que ser dito vai ser dito e a autora faz tudo isso muito bem, faz tudo isso até com uma certa coragem, inclusive alguns trechos chegam a ser até pesados, um pouco repulsivos também. Mas é isso, tipo, a autora, o que a gente percebe é que não houve nenhum medo de chocar, sabe? E talvez por isso esse pode ser um livro, né, muito ame ou odeie, né, um livro que não é todo mundo que vai curtir, mas quem curte, assim, é de coração. Quando a autora coloca aqui no centro dos holofotes essa família que é formada, né, por, entre aspas, aberrações e tudo de uma maneira consensual, tudo proposital, né, e a valorização dessas características, dessas peculiaridades, dessas coisas que talvez não, né? Com certeza, pela sociedade são consideradas bizarrices, enfim. A autora faz o quê? A autora faz a gente pensar e refletir muito sobre isso, sobre conceitos, né? Que a gente já tem meio que moldados na nossa cabeça. E a gente volta e revê tudo aquilo, né? O que é, na verdade, o bizarro, o que é o belo, o que é o normal e o que é o anormal, sabe? Lembrando que é tudo muito atual aqui. Se a gente parar pra pensar que esse livro ele foi publicado em 1989, ou seja, né, 30 anos atrás, e a gente lê isso e parece que dialoga com os dias de hoje ainda. Essa coisa, né, do valor que a sociedade e, por consequência, cada um de nós, né, atribui à beleza e também à estranheza, né? E esse pequeno universo dessa família em que ser normal é que é detestável, sabe? Eles têm até uma repulsa pelos que são normais, porque não são únicos, porque não se destacam. E tudo isso que a gente vê aqui nesse universo da família Binevsky, de tudo que rodeia eles no circo, é meio que um reflexo dos males da sociedade. A sede pelo poder, essa questão da manipulação, de usar os outros, um ego que fica cada vez maior, que cada vez precisa ser mais e mais alimentado. E junto com tudo isso, a própria negligência do casal Binevsky, né, o Wall e a Crystal Liu,
eles simplesmente, eles não imaginavam, né, com certeza, que tudo tomaria proporções tão grandes, né, como acabaram tomando. E mesmo assim eles não souberam ter controle, né? Primeiro que eles originaram tudo aquilo quando foi planejado, né, a concepção dessas crianças do jeito que elas eram. Mas também quando as coisas começaram a sair de controle, quando essas crianças foram crescendo, os conflitos foram ficando mais sérios e as atitudes também, esse casal simplesmente foi se anulando, eles foram deixando a coisa ir atropelando uma a outra e não fizeram nada para impedir. A gente até se questiona se eles poderiam, inclusive, fazer alguma coisa para impedir. E aí a gente começa a pensar, né, que esse casal, na verdade, eles não apenas criaram esses monstros por fora, mas eles acabaram criando monstros por dentro também. E aí a gente se pergunta, né, em dado momento, não é isso que a sociedade faz, né, com ela mesma? A sociedade cria os monstros, os próprios monstros que lá na frente vão engolir essa sociedade. E eu tô aqui falando de monstros, mas eu quero deixar muito claro que eu não tô usando essa palavra monstros com um tom pejorativo apenas, né? Ela tem esse lado pejorativo, mas aqui no livro, por exemplo, o que a gente fala de monstros, na verdade, são esses seres diferentes, essas pessoas com características únicas que se destacam, que se por um lado elas são vistas assim com certa distância pelos outros, com receio e até com repulsa, por outras pessoas elas são vistas assim de uma maneira muito, não sei, fascinante, sabe? As pessoas querem saber mais, querem entender como elas são, se aproximar e mesmo idolatrar. Então, no fim das contas, a gente percebe, né, que tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que é classificado como bizarro é muito relativo e, de certa maneira, isso é assustador. Porque é isso, né? Muitas vezes a gente, e não só a gente, indivíduos, mas grupos e até populações inteiras se deixam levar, se deixam convencer e, enfim, passam a acreditar e venerar verdadeiros monstros. E isso a ponto das pessoas darem a própria vida em nome de, enfim, de crenças pré-fabricadas, de coisas inventadas. E ainda assim, apesar de todo esse aspecto sombrio da trama e dos personagens e dos sentimentos e próprias motivações desses personagens, a história acaba sendo muito bonita aqui, porque é também uma história de amor, né? Esse amor que une essa família Binevsky, né? Todos os integrantes dessa família. O sentimento entre eles, né? Essa liga é tão forte que essa família, eles acabam meio que sendo um mundinho particular, sabe? Eles são colocados nessa bolha que só eles entendem uns aos outros. E esse amor é tão forte, é tão poderoso, que mesmo no presente, quando a gente acompanha a Ollie, ela ainda carrega isso com ela. E é esse sentimento que vai acabar ditando as ações da Ollie, mesmo nesse presente em que ela tá praticamente sozinha. Gente, Geek Love é um livro só, mas é um livro que faz a gente pensar em tantas coisas, sabe? Traz uma enormidade de conteúdos, de pensamentos, de ideias, que, assim, sério, é de ficar maravilhado. A gente começa a ler e realmente não espera tudo que a gente vai encontrar aqui. É um livro que suscita opiniões e sentimentos muito contraditórios, muito ambíguos dentro da gente. E é um livro totalmente muito único, talvez, assim, um dos livros mais diferentes, mais fascinantes e, como eu disse lá no começo, o livro mais estranho que eu já li. Ele tem humor negro, ele tem drama, ele tem passagens assim bastante repulsivas, coisas, ideias bastante controversas. É um livro extremamente atemporal, né? Mesmo por essa universalidade dos temas. Então esse livro acaba também mostrando pra gente que ser único é ser especial e isso tem que ser valorizado. É um livro pra amar ou pra odiar, assim, não tem meio termo, inclusive, assim, é impossível pensar, eu nem consigo pensar em alguém que leia isso e que saia indiferente, sabe, dessa história, não tem como. É um livro transformador e é um livro pra nunca esquecer. Se vocês ficaram mega curiosos e, além disso, querem ter uma edição, assim, maravilhosa na estante de vocês, quiserem ler Geek Love, comprar Geek Love, eu vou deixar o link aqui na descrição, como eu sempre faço. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deem um like nesse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de voltar toda semana para novos vídeos. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos, então.